no fim das contas, é o próprio cérebro que tá se estudando. Exatamente. Esse negócio não sai da minha cabeça. Me dá vontade de desligar mesmo, tudo. Cara, é mesmo. Porque é ele mesmo que tá tentando se entender. Tipo, como que tá tentando se entender se é tu mesmo que tá... E cara, olha só que bagulho louco. 86 bilhões de neurônios dentro da sua cabeça. Tá doendo na minha cabeça. Cada um desses neurônios faz conexão com pelo menos outros 10 mil. Meu Deus. A gente nem tem noção disso. É uma capacidade que nossa cabeça não tem de entender quantas conexões tem ali dentro. E tem alguns neurônios específicos que conseguem fazer algumas atividades específicas. Por exemplo, o seu tronco encefálico, que é a região do seu cérebro que fica aqui assim, bem no início ali do cérebro, que seria a parte mais reptiliana dele, nessas camadas propostas pelo MacLean. Ele não vem do centro pra fora, ele vem de trás pra frente? Não, ele vem do centro pra fora. Ah, tá. Eu pensei que... O tronco encefálico é como você segurar o cérebro pela parte de baixo dele. Uma tocha, assim. Isso mesmo. Exatamente. E vou usar essa metáfora nas aulas. E o que acontece? Essa região aí, ela é basicamente a região envolvida por controlar seus batimentos cardíacos, por controlar o seu fluxo de respiração, que é uma coisa que pode ser involuntária ou voluntária. Controla a sua respiração agora. Quando tu começou a falar, eu comecei a controlar. Você controla a respiração. Mas na maioria das vezes você está respirando e não pensa. Cara, eu não lembro exatamente o número, mas sei lá, 1%, 2% no máximo dos neurônios do seu cérebro dão conta de manter seu corpo vivo. 2%? Pouquinho. Desses... 86 bilhões. Tanto é que se você lesionar o seu tronco encefálico, você morre. Inclusive, teve um tempo que a galera achava que o cerebelo, que é a região que fica bem atrás do cérebro aqui, que é responsável muito por movimento e tal, por equilíbrio, enfim, para essas situações mais de propriocepção, que é você entender onde é que está seu corpo e tudo mais. A galera achava que ali era meio que uma das partes mais importantes do cérebro, porque geralmente as pessoas que tinham lesão ali morriam. Mas não é ali, é que o tronco encefálico fica atrás dele. E se você lesionar o tronco encefálico, que estão esses centros de respiração, centros de batimento cardíaco, ferrou, você morre. O córtex pré-frontal, se você lesionar, você vai caminhando até a esquina se tiver um hospital. E isso aconteceu uma vez. Um cara chamado Phineas Gage, um operário, 1800 e caralhada. O cara estava numa mina de minério. É um quadro muito maneiro descrito na literatura. O crânio dele está no museu de Harvard, se eu não me engano. Com furo, assim. Caramba. O cara tava eles estavam quebrando pedra e você tinha que... Também, bom, essa época também não dá pra... Né, tecnologia dos caras, mas ele tinha que bater e socar uma dinamite num buraco para depois explodir a pedra. E ele fazia isso com um pedaço de ferro. Batia numa dinamite. Maravilhoso. Isso. E ele ficou em cima, certo, olhando. E quando ele tacou, o trem explodiu e entrou aqui assim no olho dele. Entrou no esquerdo, aqui embaixo, e saiu aqui em cima da cabeça. E arregaçou o córtex pré-frontal inteiro dele. Arrancou pelo menos a metade fora. O cara foi acordado até o hospital na carrocinha lá. Se é no tronco encefálico, você morre. Por quê? Porque, essencialmente, você não precisa do seu córtex pré-frontal para viver. Mas depois, adivinha o que aconteceu com o comportamento dele? O cara virou um animal, basicamente. Só nos impulsivo, impulsos. saía pelado na rua. É mesmo. Por quê? Porque você tirou a região do seu cérebro que controla as suas emoções. O córtex pré-frontal, ele faz basicamente assim, ó. Ei, cara, calma. Para. Não faz isso agora. Não baixa a calça e faz cocô no meio do shopping que vai dar ruim. Então a gente tá sempre prestes a andar pelado. Ele só não faz isso porque por causa do córtex pré-frontal. Você tá prestes a ser um gato, um cachorro, você é um animal. Esse diálogo tá o dia inteiro na nossa cabeça. O dia inteiro, cara. E aí o que acontece? O córtex pré-frontal tem regiões específicas que controlam o impulso, que controlam suas emoções e que controlam a sua organização, a sua capacidade de organizar suas tarefas do dia a dia, a sua capacidade de pensar, que a gente chama de funções executivas. Memória de trabalho, que é a memória que a gente está usando agora para eu me comunicar com você. Por exemplo, você não lembra da terceira palavra que eu disse na frase anterior? Com certeza não. Pois é, mas você lembrou em algum pequeno período de tempo para conseguir entender a frase inteira. Isso é memória de trabalho. Cara. Isso é feito pelo córtex pré-frontal. Se você perde essa região,
Você tá com dor no córtex pré-frontal. Tô. Né? Muita informação. Caralho. Eu falei que eu falava demais, cara. Você Vai, toca a ficha, tá maravilhoso. Se você perde as funções nessa região, cara, você vira uma pessoa extremamente desorganizada, uma pessoa extremamente impulsiva e uma pessoa incapaz de fazer as coisas difíceis. Que é o quê? Se eu quero emagrecer, eu preciso comer bem para lá na frente ter uma recompensa. Pessoas com dano no córtex pré-frontal, elas preferem a recompensa imediata. E isso é muito massa, porque você pode modular isso em laboratório. Tem um estudo que saiu no grupo Cell, na revista Cell, que é uma daquelas 3 revistas científicas que eu falei, que os caras estressaram pessoas humanos, no laboratório. Eu acho que o estresse era falar pra pessoa que ela ia ter que falar em público sobre um tema difícil que ela não dominava. Sacanagem, né? E colocar a mão num balde de água gelada, de gelo. Que é um estresse fisiológico. Não, depois. É um estresse fisiológico. Tá. O cortisol das pessoas subiu, eles medem na saliva, que é o seu cérebro tem um eixo de estresse que libera cortisol na sua glândula suprarrenal. E esse cortisol sobe pro seu cérebro e atua lá. O que eles perceberam? As pessoas que têm o cortisol mais alto, aquelas pessoas que o cortisol subiu mais, elas tendem a preferir recompensas imediatas em vez de recompensas futuras. Então a pessoa, se você fala assim, Arthur, eu vou te dar R$50 hoje, mas se você não aceitar os 50 hoje, depois da manhã eu te dou 200. As pessoas que estavam mais estressadas, com os níveis de cortisol mais elevado, tendem a pegar os R$50 hoje, em detrimento daqueles 200. Interessante. E o estresse faz isso. Por isso que quando você está estressado, você come bobagem. Isso é interessante também para o aspecto do mundo financeiro, dos investimentos. Que o segredo é o longo prazo, né? Cara, o segredo é o longo prazo exatamente. E você saber administrar a espera da recompensa futura. Isso, exatamente. Cara, atletas de fisiculturismo, eu vi que você entrevistou o Júlio aqui, né? Essa galera deve ter um córtex pré-frontal desse tamanho assim, ó. Porque a capacidade que eles têm de se submeter a situações restritivas, estressogênicas e entender isso como uma coisa boa para uma recompensa futura é fantástico. Os caras têm um controle bizarro sobre o comportamento deles.